A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Quem vos fala aqui é o presbítero Erivan. Estaremos atentando numa lição importante para nossas vidas. Iremos falar sobre 3 pontos positivos, sobre a bondade de Deus, sobre os 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Iremos falar também sobre os falsos profetas. A nossa lição é a lição de número 12, que diz assim o tema: a bondade de Deus em nos atender. O nosso texto áureo, irmãos, se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens ao que lhe pedirem? Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para ele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 20. Faça esta leitura, é muito importante ler. Você que tem Bíblia revista, acompanhe pela tua revista, comentada pelo nosso pastor Osiel Gomes, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, nós iremos falar sobre essas qualidades. Um dos atributos de Deus é a bondade. Bondade de Deus. Tópico 1, a bondade de Deus. Qual é a definição da palavra bondade? Bondade, irmãos, é um atributo que só pertence a Deus e não aos homens. A definição de bondade é como qualidade ou caráter de bom. É o que? Boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Essa é a definição da palavra bondade. Bondade vem de uma pessoa boa, uma pessoa que tem brandura, uma pessoa que tem boa índole, uma pessoa que faz boa ação. Agora, biblicamente falando, o aspecto, biblicamente falando, sobre a definição da palavra bondade é essa. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como qualidade de que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor. Por quê? Porque ele é bom por natureza. Deus, ele não criou o amor. Deus é amor. Deus não criou a bondade. Deus, ele é bom. Então, segundo o nosso dicionário, bondade é uma pessoa de boa índole, que tem benevolência, brandura e boa ação. Biblicamente falando, Deus ele é bom por natureza. Aí a Bíblia nos dá um texto, segundo a revista e a Bíblia Sagrada, que Deus ele é bom, que diz assim, ó: Deus ele é amor e fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus, irmãos, capítulo 19, versículo 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. E pergunta: bom mestre, o homem olhou para Jesus e disse, e eis que, aproximando o mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, ele quem? Jesus: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entra na vida e guarda os teus mandamentos. Então Jesus ele afirma pela sua própria boca, dizendo que bom só é Deus. Por que bom só é Deus? Porque Deus é o único que é verdadeiro, biblicamente falando. Ele é bom porque ele é verdadeiro. Ele é bom porque ele é bom por natureza, não porque ele criou a bondade, mas Deus é bom por natureza. E teologicamente falando,
A palavra bondade, o termo bondade, ele é mais amplo do que o que nós imaginamos, teologicamente falando. Por quê? Porque envolve o que? A santidade. Só Deus contém santidade. Só Deus, ele é santo em todos os aspectos. Retidão, Deus, ele é reto, verdadeiro. Ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele é verdadeiro. Deus, ele é misericordioso, ao ponto de entregar nossa vida por nós. Então estamos falando aqui sobre a bondade de Deus. Deus, ele é bom por natureza. Deus, ele é bom por essência dele mesmo e não dos homens. Amém, meu querido? Segundo tópico, 2 caminhos. Há 2 caminhos para escolhermos: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Tópico 2, subtópico de número 1. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando a ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. João 10, 9, que ele é a porta. Quem entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagem. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. É por isso que ele diz em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele, Jesus, ele é o único caminho. Ele está apresentando o único e verdadeiro caminho a quem o cristão, a quem o ser humano em si tem que percorrer, que é Cristo. É importante atentar para os costumes daquela época em que Jesus fez menção: a porta e o caminho. É bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas. À noite eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício, por isso era muito apertada. Só passava ele, não passava mais nada. Então Jesus está dizendo o quê? Se nós quer seguir a Cristo, se nós quer escolher esse caminho, esta porta estreita ou a porta larga, ele deu 2 motivos aqui. Por quê? Porque a porta larga, você pode passar com o que você quiser. Na porta larga você passa com prostituto, com adultérios, você passa como mentiroso, você passa com carro, casas, fazendas, passa com o que você quiser. Porém, a Bíblia vai dizer o quê? Que o fim é trágico, é amargoso, é o caminho que leva o quê? A perdição. Essa porta larga é o caminho de quem não quer ser guiado e não quer ser direcionado por Jesus. É por isso que há 2 caminhos para se escolherem. Eu costumo dizer, irmãos, e vou afirmar para vocês aqui, que o homem, por si só, se lança no inferno e vai para o céu. Deus não lança ninguém no céu e Deus também não lança ninguém no inferno. Por quê? Porque Deus, ele deixou o manual, a chave do céu, está aqui, ó. Ele disse em Mateus 16, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do céu, eu te darei. Deus, Jesus, ele tem a chave de quê? Da morte e do inferno. Só morre quando ele quer. Ele tem a chave.
Ele é o dono de tudo. Porém, a chave para entrar no céu está aqui, é a Bíblia, é o manual. É estreito, é apertado, é difícil aos nossos olhos andar por este caminho. Porém, se nós não passarmos por esta porta estreita, não veremos a face de Deus para gozo eterno. Não veremos a face de Deus para ter uma vida de alegria, de paz e de tranquilidade. É por isso que a lição, o nosso pastor Eziel, ele diz o quê? Que Jesus, quando ele está instruindo sobre as duas portas, ele está dizendo que há a porta larga, porém é o caminho que leva à condenação, à destruição. Porém há a porta estreita, é apertado o caminho, mas leva o que? A vida. Por quê? Porque você vai lutar por ele. Por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Temos que se esforçar para deixar o velho homem, a velha natureza. E para isso temos que fazer o quê? Cumprir os mandamentos. Seguir a Bíblia. Seguir a palavra de Deus. Hoje ninguém quer mais obedecer a Bíblia. O homem quer o quê? O homem quer que a Bíblia Sagrada se adapte a ele. Porém, irmãos, a Bíblia nunca vai se adaptar a nós. Nós é que temos que se adaptar à Bíblia. É por isso que Jesus pede para escolher. Escolha. Você quer a porta larga, que pode fazer o que você quiser, andar como você quer, porém a condenação eterna. Mas também tem a porta estreita, que é apertado, mas leva à vida eterna. E são poucos que vão entrar por ela. Porque são poucos, irmãos, que vão abandonar a velha natureza. São poucos, irmãos, que vão deixar Deus direcionar a vida. São poucos, irmãos, que vão andar por fé e não por vista. Amém, irmãos? O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Vamos lá? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Foi o que eu acabei de comentar com os irmãos aqui. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Por quê, irmãos? Vamos lá. João escreveu dizendo, Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se as obras levassem para o céu, não precisaria ninguém aceitar Jesus como Salvador. Era só fazer o bem a todos e ia para o céu. Se somente eu ir para os cultos ou para alguma festa religiosa me levasse para o céu, não precisaria aceitar Jesus, nem obedecer à palavra de Deus. Somente isso me levava para o céu. Porém, Jesus ele disse que para entrar no céu precisa ter fé nele. E para ter fé, precisa acreditar, porque fé é crer naquilo que nós não vemos. É por isso que Jesus disse para Tomé, bem-aventurado Tomé, é os que não creram, que não viram e creram. Porque estou te mostrando aqui, tu ainda não crê ainda. Era incrédulo. Então Jesus está dizendo que somente a fé em Jesus é que leva. Aí Mateus, Jesus, quando ele convoca a missão dos discípulos para pregar, ele escreve em Mateus capítulo 10, 32 e 33, dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Tem que abrir a boca, tem que confessar que quer Cristo. Tem que abrir a boca e tem que levantar a mão e dizer, eu te aceito, meu Senhor. Eu te quero. Então o quê? Jesus ele declarou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. O verbo porfiar, no grego, significa esforçar com zelo extremo. Esforçar com zelo extremo. Então quando ele fala porfiar e entrar, eu quero dizer, esforça-te para entrar pela porta estreita. Deixa tudo para trás. Abandona a velha natureza. Abandone o velho homem. Aí eu lembro, agora Deus me trouxe a memória, João, capítulo 3.
Ele disse: Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. Conhecer não é o suficiente, Nicodemos. O jovem rico conhecia os mandamentos, porém quando Jesus disse: vende tudo e vem me segue, ele desistiu. Amou ao dinheiro, amou ao mundo. Então tem que nascermos de novo. Amém, meu querido? A escolha, subtópico 3 do tópico 2. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, irmãos, há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, caminho espaçoso, caminho que você pode andar à vontade, caminho que você pode viver à vontade. Pois nele não há restrição, tudo é permitido. O caminho largo, irmão, tudo é permitido. Faça o que pensar, é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, muitos também, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. É o que o apóstolo Paulo disse: tudo que tem no mundo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Tudo o que tem nesta terra, irmão, para nós é lícito, porém não convém. Vou dar um exemplo aqui. Existem drogas ilícitas e existem drogas lícitas para o nosso Brasil. Qual é a droga ilícita? Maconha, cocaína, crack, pedra, tudo isso aí é ilícita para o nosso Brasil. E as lícitas? É o que? As lícitas é tabaco, o cigarro, a bebida alcoólica. É permitido na sociedade. Porém, para nós, não é permitido. É por isso que ele diz aqui, ó, tudo é permitido, porém nem tudo convém. Fumar um cigarro normal, o tabaco, é permitido, porém não convém para nós. Jesus não chamou nós para isso. Beber é lícito, porém Jesus já não chamou para isso. Prostituir é normal, irmãos. Adulterar é normal no nosso Brasil. Porém, Jesus não permitiu nós a isso. Então, temos que escolher hoje: céu ou inferno. Caminho largo, que eu posso tudo, mas vou para o inferno eterno, a condenação eterna, lago de fogo. Ou a porta estreita, que eu tenho que negar os meus prazeres e viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, intimidade com Deus, com a minha casa, com os meus irmãos, e ir para o céu. E aí, é melhor a porta estreita. Então esforça-te. A palavra de Deus para o teu coração neste dia é: esforça-te, porfiai por entrar pela porta estreita. Amém, meu querido? Glória a Jesus, o nosso Deus está presente nesta lição, nesta manhã, neste dia. A mentira dos falsos profetas, tópico 3. Estamos no último tópico da nossa lição. Serei bem breve, rápido e bem objetivo na nossa lição de hoje, pois ela é bem clara, bem ampla, só para lembrar os irmãos algumas coisas das nossas lições. Esta é a penúltima lição, irmãos. Estamos finalizando esse trimestre e a próxima aula vai ser abençoada. Você que é novo no canal, já se inscreva aí, ative o sininho das notificações, comente nos nossos vídeos, isso é bom. Perguntem, posso te fazer perguntas, dúvidas, faça as dúvidas aí no comentário que nós iremos trazer um vídeo só respondendo as dúvidas de cada um de vocês. Amém, meu querido? Vamos lá. A mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Vamos lá, irmão. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de ser perigosos e se seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que ele tem pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito de dois caminhos, pois estes são suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição.
O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Amém, meu querido? Irmãos, esses falsos profetas, irmãos, quando Jesus fala dos falsos profetas, ele está falando de pessoas que entram para sugar, mentir. Eu vou lhe dizer aqui as características, então é por isso que Jesus diz, ora, tenham dom, irmãos, de discernimento de espírito. O falso profeta, irmãos, ele é fácil de ser identificado. Como é que nós identificamos o falso profeta? Primeiro, ele não prega sobre pecado. Não prega. O falso profeta, ele não prega sobre pecado. Segundo, o falso profeta não prega sobre céu e inferno. Primeiro, o falso profeta não prega sobre pecado. E segundo, não prega sobre inferno. Não prega, nunca. Você nunca vai ver um falso profeta pregando sobre o inferno. Temos que estar atento. Terceiro, nós conhecemos um falso profeta pelas obras. Um falso profeta, irmão, ele não dá fruto para o arrependimento. O falso profeta só prega bondade, só prega céu, não prega que existe inferno, só prega dinheiro. O falso profeta só prega riquezas desta terra. O falso profeta, ele só prega o homem a viver terrenamente. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Jesus, ele diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus ele escreveu para nós aqui, irmãos? Olha o que ele diz assim, ó. Sobre os acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O falso profeta ele usa paletó e gravata. O falso profeta usa uma Bíblia na mão. O falso profeta, irmãos, ele tem uma oratória perfeita. Porém, o intuito dele é o que? O mundo. Eles são devoradores. O falso profeta, ele prega sobre 30% de dízimo, aonde a Bíblia nunca fala isso. O falso profeta, ele ensina que temos que dar dinheiro, que Deus vai dobrar aquilo que nós demos. O falso profeta, irmãos, ele só ama o mundo e está enganando muita gente. É triste, irmãos, o tanto de pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas. O tanto de pessoas que estão sendo enganadas neste mundo, muitos homens de Deus pregando a verdade, pregando, mas muitos estão iludidos, procurando curas, procurando casas, chave de carros. Irmãos, eu nunca... É porque eu não posto pregações minhas aqui, mas eu vou começar a fazer umas lives dos cultos da nossa igreja e vocês vão ver a diferença. Eu não estou aqui desprezando os outros ministérios, jamais. Eu estou aqui dizendo que nós pregamos sobre céu e inferno. Que nós pregamos o que está aqui nesta palavra de Deus. Tem muitas pessoas que pregam a verdade. Nosso pastor Osiel Gomes, o escritor, o comentarista desta nossa lição, é um homem de Deus. Prega a verdade. Não tem medo de abrir a boca para falar a verdade. Muitos ministérios não tem medo, irmão. Muitos homens de Deus, ministérios não, homens de Deus. Procure analisar a Bíblia, irmãos. Procure analisar. E os frutos do falso profeta, mais cedo ou mais tarde, caem. Não dá fruto, não dá, irmãos. São frutos que não permanecem.
Irmãos, o falso profeta, ele começa a dar um fruto, lota, irmãos, lota a igreja, irmão. Mas pergunta se ele prega contra o pecado. A pregação de um falso profeta, irmãos, é: vinde como estais e permaneça como está. O falso profeta não está preocupado com a santidade de ninguém. O falso profeta está preocupado com o dízimo dos irmãos. O falso profeta não está preocupado, irmãos, se irmão vai para o céu ou não. Ele não está nem aí, irmãos, para a tua alma. O falso profeta não tem amor por ninguém. O falso profeta só quer saber de luxúria. O falso profeta só quer saber da terra. Oh, glória a Jesus! Então, irmãos, examine a palavra. Não coma alimento de qualquer pessoa. Se você chegar numa denominação e não pregar sobre céu, não pregar sobre inferno, não pregar contra o pecado, foge, saia. Se você chegar numa denominação que só prega chave de carro, chave de casa, riquezas, fuja. Jesus diz: primeiro é o céu, a sua justiça, depois ele vai acrescentar o que tu precisa. Não precisa eu correr atrás de nada, irmão. É promessa. Jesus disse que as bênçãos de Deus têm que correr atrás de nós. Se nós ouvir Deuteronômio 28, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, tu vais ser abençoado na terra, no campo, aonde colocar a planta dos teus pés. Não precisa correr atrás de riqueza, irmão. Eu não preciso correr atrás, você não precisa correr atrás. Você precisa correr o quê? Da justiça de Deus. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Fuja dos falsos profetas. Fuja da mentira deles. Não creia, não caiam. Porque eles vêm para isso mesmo. Para mentir, para te enganar, para querer te tirar do foco, para querer te tirar do alvo. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Esta foi a nossa escola bíblica deste dia de hoje. Uma escola muito bem interessante, uma aula ótima para nós refletirmos sobre a bondade e as misericórdias de Deus. Somente Deus é bom. Só há dois caminhos, a porta estreita e a larga, e fugir dos falsos profetas, que vêm como ovelhas, mas interiormente são lobos, que só vêm para devorar, para te tirar do alvo, para te tirar do foco. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe poderosamente o teu ministério, que você cresça na graça e no conhecimento. Você nunca vai ver aqui eu pregando chave de carro, irmão. Só se Deus me direcionar para dizer: Deus vai te abençoar. Mas porque eu quero ganhar inscritos, não, irmão. Eu não vou ganhar inscrito aqui te dando mentiras. Eu vou ganhar inscrito, não vou ganhar inscrito falando baboseira. Mas se você sentiu de Deus, de me abençoar, porque eu prego a verdade, irmão, e ensino a verdade, se inscreva nesse canal. Compartilhe para que mais pessoas venham ser abençoadas. E você já vai estar me abençoando. Ora pelo meu ministério. As lutas, o levante é grande, mas o Deus que nós servimos é maior. Amém, meu querido? Vou orar por ti neste dia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, abençoe esta pessoa que está nos assistindo. Abençoe esta aula deste dia de hoje. Venha dar vitória para todos sempre. Amém e amém. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.